Hoje a CDU está em Val de Figueira e vamos falar de teatro. Falar de teatro, nada melhor que o nosso amigo José Gaspar, amigo de Val de Figueira, meu amigo, um defensor acérrimo da cultura da nossa terra e um entendido em teatro. A última peça que ele fez foi uma peça relacionada com a cultura avieira e editou um livro, O Teatro em Val de Figueira. E nada melhor que falarmos neste enquadramento. Por trás de nós temos a sede de uma antiga sociedade recreativa, que o Zé irá falar das rivalidades que existiam à época, quando do associativismo, quando estava em grande forma, entre aspas, nesta terra. O Zé tem mantido esse espírito de manter não só a questão teatro, divulgá-lo através de livros e de algumas conferências, e também com o seu conhecimento em relação a algumas temáticas da nossa terra. Ele tem aproveitado e muito bem para introduzi-las nas suas peças, que ele tem apresentado não só em Val de Figueira, como em Santarém e noutras localidades do nosso distrito, e penso que também fora do nosso distrito. Zé, quando quiseres, passo-te a palavra e vamos lá falar de teatro. Bem, muito obrigado pelo este convite que me foi feito, e eu fico muito orgulhoso de estar a falar da nossa terra, ainda por cima de um tema que muito me diz, que é o teatro. O teatro em Val de Figueira sempre se viveu com muita intensidade. Aliás, Val de Figueira respira teatro. Val de Figueira, desde os finais do século XIX, já havia alguns recitais com a finalidade de angriar alguns fundos para alguns melhoramentos. Essa atividade foi sempre crescendo. Inicialmente era feita em casa de particulares, e mais tarde, com o surgimento das coletividades, aí foi outro passo mais importante. Foi salas próprias para aquilo que se queria fazer, que era os recitais, os teatros, os espetáculos musicais, os bailes, que também não deixam estar sempre associados às coletividades. Em termos de coletividades, estamos a falar de uma coletividade, pelo menos a Sociedade Recreativa de Val de Figueira é fundada em 1917, não exatamente aqui agora onde estamos, mas mais a sul, no Largo do Outeirão. Aí foi fundada pela mão do Francisco Miguel a Sociedade Recreativa em 1917. Mais tarde surge outra coletividade, que é o Grupo União e Recreio de Val de Figueira, já em 1921, isto mais a norte. Duas coletividades que começaram nos anos 20, 30, começaram a fervilhar de eventos, muitos deles ligados ao teatro, e isso deu alguma dinâmica, porque eram duas coletividades, havia alguma rivalidade entre elas, e isso, parecendo que não, mexia com as pessoas e fazia com que as pessoas aprumassem e fizessem cada vez melhor. Se um faz bem, o outro melhor quer fazer, e isso também era saudável para a nossa terra. É verdade que quando acabam estas duas coletividades, nota-se claramente que há um desânimo de atividades, mas felizmente depois voltou a surgir. Mas de facto o teatro respira-se em Val de Figueira, e o teatro foi sempre muito importante e era sempre muito bem aceito pela população. As salas eram sempre completamente cheias, não havia lugar para ninguém. Nós temos fotografias que espelham bem essa vivência de pessoas sentadas, outras em pé. Todos queriam era assistir, e não eram peças de 2 horas, mas que duravam sempre 4, porque havia sempre o ato de variedades. Esse ato de variedades enchia sempre o palco com danças, com marchas, com cantares. Isso era sempre dia de festa, e o processo do ensaios, que eram quase semanalmente, e muitas das vezes, quando começava a apertar o período, o aproximar da estreia da peça,
eram duas, três vezes por semana. Isso, parecendo que não, as pessoas dedicavam-se de alma e coração para estas atividades. Estamos a falar também, eu lembro-me que, contado por os mais velhos, que eu já não assisti, havia grandes atores, grandes artistas, que infelizmente cresceram e hoje são reconhecidas através deste livro e através de testemunhas que nos foram dar. Em 1957 surge a luz elétrica. A luz elétrica vem dar outra luz ao teatro. Quando se fazia teatro à luz do candeeiro, à luz do petróleo, o candeeiro de petróleo, a luz vem dar outra dinâmica, vem dar outra luz. E aí começa a surgir cada vez mais peças de teatro. Estamos a falar talvez nos anos 40 ou nos anos 70, surgem diversas peças com vários ensaiadores. Estamos a falar de Zé Figueiredo, José Carlos Lucas, José da Rosa, o nosso querido amigo José da Rosa, e entre os anos 65 e 70 começa a aparecer algumas peças de teatro com alguns temas um bocado complicados naquela época, que estávamos a viver um momento do Estado Novo, o tempo de Salazar, e que essas peças eram censuradas. Mas não deixaram de ser passadas e ser representadas aqui em Valfigueira, algumas delas feitas pelo José Carlos Lucas. Foi um período que também de alguma dificuldade, mas nunca se deixou de fazer teatro em Valfigueira. Depois do 25 de Abril, há um período forte entre os anos 76, 77 até 80, mais ou menos até 85, com várias outras peças. Já aparece o filho Zé da Rosa, José Manuel Rodrigues, com outras peças dedicadas da autoria do Bernardo Santareno, peças que nunca tinham pisado o palco em Valfigueira e que foram surpresas agradáveis e que foram momentos muito bons, de grande glória para o teatro em Valfigueira. O que eu posso dizer mais? O teatro realmente também teve uma grande importância na catequese, na escola, porque também tivemos a sorte de ter catequistas e professoras da primária que envolviam as crianças no teatro. Isso também temos testemunhos em termos de fotografia e orais das pessoas que faziam pequenas representações na escola primária e não só, e levavam para estes palcos da coletividade. Nós chamávamos coletividade de baixo e coletividade de cima, e essas coletividades acabavam por ser o palco para esses eventos, tanto da catequese como da própria escola primária. Isso, parecendo que não, acaba por fomentar nas crianças o gosto pelo teatro. E hoje em dia temos um grande leque de atores e atrizes que preenchem e conseguimos fazer grandes peças. Ultimamente fizemos algumas peças e uma delas teve 22 pessoas em palco. Zé, eu ia-te questionar, não sei, penso que para terminarmos, mas se quiseres acrescentar mais alguma coisa, eu ia-te questionar nesse sentido. Sabes perfeitamente que uma das grandes lacunas da nossa freguesia é não termos uma sala adequada para a representatividade, para os ensaios da questão do teatro. Achas se nós, não é difícil os jovens aderirem, portanto, ao teatro, não é? E tiveste essa experiência com a adesão de 20 ou 30 elementos, atores e atrizes, amadores, que participaram contigo no teatro. Muitos deles foram jovens e são jovens, não é? Achas que, se isso acontecesse, se tivéssemos uma sala em condições, que a questão do teatro em Val de Figueira teria outra dimensão, outra divulgação, que já tem contigo, mas teria outra divulgação se tivéssemos um espaço adequado para. Eu estou-te a questionar neste sentido, porque isso, na questão cultural, a CDU, como sabes, aposta e tem sempre apostado, e é uma bandeira da CDU, a questão cultural, mas um espaço que, neste caso, na nossa freguesia, tem sido prometido há anos, não é? Não vamos agora falar sobre isso, mas que queria questionar nesse sentido e saber também a tua opinião, se seria
seria um fator positivo se nós tivéssemos uma sala adequada para esse sentido. Sim, é claro que uma sala é sempre importante, é sempre uma mais-valia para fazer teatro, mas o teatro também é uma atividade que se adapta com facilidade a diversos palcos. Claro que para nós uma coletividade, um espaço, um palco preparado para acolher o teatro é sempre outra coisa, dá sempre outra dignidade, dá sempre outro gosto de realizar teatro, e penso que aí Valfigueira hoje estava muito mais além em relação ao teatro. Aliás, nós fizemos uma peça de teatro recentemente, que é A Gente do Nosso Pano, tem a ver com a Barreira da Bica, tem a ver com usos e tradições de pescadores que viviam na Barreira da Bica, e que foi um sucesso tremendo que acabamos por levar a Santarém, a Vieira de Leiria, a Alpiaça, a diversos concelhos, e sempre com casa cheia, porque estávamos a falar de tradições, estávamos a falar de pessoas, estávamos a representar os saberes, as formas de como se vivia antigamente. E isso é sempre bom, e isso, havendo condições para cada vez melhorar mais, é sempre uma mais-valia. E além disso, nós, atores e atrizes, não temos palco atualmente. Assim, agora, se tivéssemos palco, eu penso que era só escolher várias pessoas e rapidamente tínhamos uma peça montada. Aliás, eu tenho uma peça que já comecei a escrever, que fala precisamente sobre o 25 de Abril, mas não no aspecto que a gente muitas das vezes está habituado. Estou a escrever sobre o 25 de Abril das mulheres que ficaram em casa, que muitas das vezes os maridos foram para o ultramar, muitos deles foram presos, e as dificuldades das mulheres em ter que ficar com os filhos e a ter que sustentar os filhos. É uma visão, é um lado que não está muito explorado e que pretendo dar a conhecer. Aliás, já tenho algumas cartas de alguns presos políticos que faziam correspondência, apesar de serem censurados, mas que havia alguma correspondência, e isso dá-me algum alento para criar uma peça de teatro um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados atualmente. É uma das peças que eu queria, dentro de pouco tempo, colocar em cena. Vamos ver se a gente tem condições, se a gente consegue pô-la rapidamente, nem que seja para comemorar o 25 de Abril, os 50 anos. O 25 de Abril. Nada melhor que terminar este vídeo e estas declarações falando do 25 de Abril, e resta-nos agradecer-te por teres colaborado connosco, falar das tradições, falar do nosso povo, falar dos costumes de Val de Figueira, uma freguesia importantíssima do nosso concelho, e que havemos de voltar a chamar-lhe freguesia de Val de Figueira. Obrigada, Zé. Muito obrigado, eu agradeço, e queria também terminar dizendo que o teatro não sou só eu, é muita gente envolvida. Era difícil agora estar a mencionar os nomes das pessoas todas, mas eu quase que digo que Val Figueira toda se envolve no teatro, não é só quem está em cima do palco, mas quem está a assistir, porque sem essas pessoas também não era possível fazer teatro, não é? Mas daqui um bem-aja a todos e uma homenagem àqueles que já faleceram, àqueles que ainda continuam a querer fazer teatro e que podem contar comigo, e espero que dentro de pouco tempo a gente possa pôr uma peça. Aliás, tivemos também uma peça em Santarém que acabou por não ser representada em Val Figueira, foi de Fátima a Capim, tem a ver com um soldado que foi ao ultramar e safou-se, e que faz uma promessa a Fátima, a sua mãe faz uma promessa, e a mãe acaba por falecer com um cancro, e ele acaba por cumprir a promessa pela sua mãe. É uma peça interessante, é pequenina, mas é uma peça muito vivida, muito forte, e com uma mensagem muito forte, e são coisas que nós não devemos esquecer. Muito obrigado. Obrigado, Zé.